Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 130 perguntas que vão testar seus conhecimentos sobre o corpo humano. O teste começará com perguntas simples, mas, à medida que o teste avança, você será desafiado com perguntas que apenas médicos podem responder. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Além disso, também haverá perguntas de verdadeiro ou falso. Dito isso, vamos começar. Quantos olhos tem um ser humano? 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta é a opção B, 2. Quantos dedos tem uma mão humana? 4, 5, 6 ou 7? A resposta correta é a opção B, 5. Onde os pulmões estão localizados no corpo humano? Na cabeça, no peito, no abdômen ou nas pernas? A resposta correta é a opção B, no peito. Qual é a principal função do coração? Filtrar o sangue, bombear o sangue, armazenar oxigênio ou produzir glóbulos vermelhos? A resposta correta é a opção B, bombear o sangue. O sangue humano é sempre vermelho, mesmo quando está dentro das veias. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantos dentes tem um adulto em média? 20, 28, 32 ou 36? A resposta correta é a opção C, 32. Qual órgão permite que as pessoas pensem e controlem o corpo? Fígado, rim, cérebro ou estômago? A resposta correta é a opção C, cérebro. O corpo humano tem mais de 200 ossos no total. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantos sentidos o ser humano tem? 3, 4, 5 ou 6? A resposta correta é a opção C, 5. Qual sentido nos permite detectar sabores? Visão, tato, paladar ou olfato? A resposta correta é a opção C, paladar. Como se chama a parte colorida do olho? Pupila, córnea, retina ou íris? A resposta correta é a opção D, íris. Qual é a função dos pulmões? Filtrar o sangue, armazenar oxigênio, permitir a respiração ou regular a temperatura? A resposta correta é a opção C, permitir a respiração. Qual desses não é um osso? Fêmur, rádio, pâncreas ou tíbia? A resposta correta é a opção C, pâncreas. Onde ficam os glóbulos vermelhos? Na pele, no sangue, nos pulmões ou no cérebro? A resposta correta é a opção B, no sangue. Como se chama o órgão responsável pela digestão dos alimentos? Rim, fígado, estômago ou pulmão? A resposta correta é a opção C, estômago. Como se chama o principal músculo que usamos para respirar?
tríceps, diafragma, bíceps ou esôfago? A resposta correta é a opção B, diafragma. Qual desses órgãos não possui um par no corpo humano? Rim, olho, coração ou pulmão? A resposta correta é a opção C, coração. Como se chama o líquido que lubrifica as articulações? Bilis, plasma, líquido sinovial ou linfa? A resposta correta é a opção C, líquido sinovial. Qual é a porcentagem média de água no corpo humano? 30%, 50%, 60% ou 90%? A resposta correta é a opção C, 60%. Qual é o principal componente dos ossos? Ferro, colágeno, cálcio ou sódio? A resposta correta é a opção C, cálcio. Normalmente, quantos ouvidos uma pessoa possui? 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta é a opção B, 2. Qual líquido transporta o oxigênio no corpo humano? Saliva, sangue, bilis ou linfa? A resposta correta é a opção B, sangue. Qual é a principal função do intestino grosso? Produzir hormônios, absorver água, gerar energia ou filtrar toxinas? A resposta correta é a opção B, absorver água. Como se chama o pigmento que dá cor à pele? Melatonina, hemoglobina, melanina ou queratina? A resposta correta é a opção C, melanina. Qual órgão humano filtra as toxinas do sangue? Rim, fígado, coração ou estômago? A resposta correta é a opção B, fígado. Quantas pálpebras tem cada olho humano? 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta é a opção B, 2. Qual é o osso que protege o cérebro? Fêmur, costela, crânio ou clavícula? A resposta correta é a opção C, crânio. Qual sistema do corpo é responsável por transportar o sangue? Digestivo, linfático, circulatório ou nervoso? A resposta correta é a opção C, circulatório. Qual das seguintes opções não é um sentido do corpo humano? Visão, audição, olfato ou digestão? A resposta correta é a opção D, digestão. Qual gás precisamos para viver? Dióxido de carbono, oxigênio, hélio ou nitrogênio? A resposta correta é a opção B, oxigênio. Qual parte do corpo nos permite ver? Nariz, língua, olhos ou orelhas? A resposta correta é a opção C, olhos. O intestino delgado é mais curto que o intestino grosso. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa.
Qual parte do corpo produz lágrimas? Nariz, glândulas lacrimais, pupilas ou língua? A resposta correta é a opção B, glândulas lacrimais. Quantos lábios tem uma pessoa? 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta é a opção B, 2. Qual articulação permite que a perna se dobre? Cotovelo, tornozelo, joelho ou punho? A resposta correta é a opção C, joelho. Qual sentido nos permite ouvir os sons? Olfato, audição, paladar ou tato? A resposta correta é a opção B, audição. Qual desses órgãos pertence ao sistema digestivo? Pulmões, estômago, coração ou rins? A resposta correta é a opção B, estômago. O que acontece com a pele quando ficamos muito tempo na água? Resseca, escurece, enruga ou desaparece? A resposta correta é a opção C, enruga. Qual desses líquidos é essencial para a vida? Água, gasolina, suco ou refrigerante? A resposta correta é a opção A, água. Onde ficam as cordas vocais? Nos pulmões, na língua, na laringe ou no estômago? A resposta correta é a opção C, na laringe. Por que algumas pessoas têm olhos de cor clara? Porque tem mais melanina na íris, porque tem menos melanina na íris, porque refletem mais a luz, ou porque a íris depende do fluxo sanguíneo? A resposta correta é a opção B, porque tem menos melanina na íris. As pessoas que têm maior habilidade com a mão direita são chamadas de destras. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Como se chama o movimento respiratório que permite a entrada de ar nos pulmões? Expiração, inspiração, pulsação ou transpiração? A resposta correta é a opção B, inspiração. Qual é o maior órgão do corpo humano? Coração, fígado, pele ou pulmão? A resposta correta é a opção C, pele. Qual é a principal função da saliva? Lubrificar a boca e iniciar a digestão, absorver nutrientes, filtrar toxinas do corpo, ou decompor gorduras? A resposta correta é a opção A, lubrificar a boca e iniciar a digestão. O cérebro pertence a qual sistema? Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório ou sistema nervoso? A resposta correta é a opção D, sistema nervoso. Por que alguns homens podem ter uma barba mais densa do que outros? Por causa da genética, por causa da testosterona, por causa da alimentação, ou por causa da exposição ao sol? A resposta correta é a opção A, por causa da genética. Qual é a função da gordura abdominal no corpo? Proteger órgãos, gerar energia, regular a temperatura, ou todas as anteriores?
A resposta correta é a opção D, todas as anteriores. Qual é a principal função das unhas nos humanos? Proteger as pontas dos dedos, melhorar o fluxo sanguíneo, absorver nutrientes ou produzir queratina? A resposta correta é a opção A, proteger as pontas dos dedos. Qual é a principal função dos cílios? Proteger os olhos da poeira e sujeira, ajudar na produção de lágrimas, melhorar a visão noturna ou regular a pressão ocular? A resposta correta é a opção A, proteger os olhos da poeira e sujeira. Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur, rádio, húmero ou externo? A resposta correta é a opção A, fêmur. Qual é a principal função dos pelos do nariz e das orelhas? Filtrar partículas, melhorar a audição, regular a temperatura ou facilitar a respiração? A resposta correta é a opção A, filtrar partículas. O que é a dor cólica? Dor constante e leve, sensação de pressão no peito, dor intensa com momentos de alívio, ou sensação de formigamento na pele? A resposta correta é a opção C, dor intensa com momentos de alívio. Aproximadamente, quanto tempo dura uma gestação? 7 meses, 8 meses, 9 meses, ou 10 meses? A resposta correta é a opção C, 9 meses. Se você chegou até aqui, parabéns, já superou o que muitos não conseguiram. Isso merece um like, não acha? Mas cuidado, o que vem agora é outro nível. As perguntas serão tão difíceis que até um médico duvidaria. Está pronto? Vamos ver do que você é feito. Qual é a principal fonte de energia que o cérebro usa para funcionar? Ácidos graxos, glicose, aminoácidos ou colágeno? A resposta correta é a opção B, glicose. Como se chama a substância que ajuda a decompor os alimentos na saliva? Colágeno, amilase, hemoglobina ou adrenalina? A resposta correta é a opção B, amilase. Para que servem os neurônios espelho no cérebro? Regular o sono, facilitar o aprendizado por imitação, controlar a temperatura corporal, ou produzir dopamina? A resposta correta é a opção B, facilitar o aprendizado por imitação. Onde começa a digestão dos alimentos? No intestino delgado, no estômago, no fígado, ou na boca? A resposta correta é a opção D, na boca. Como se chama a parte do olho que controla a quantidade de luz que entra? Córnea, íris, retina ou cristalino? A resposta correta é a opção B, íris. Qual é o nome do osso localizado na parte superior do braço? Rádio, húmero, cúbito ou clavícula? A resposta correta é a opção B, húmero. Que gás liberamos quando respiramos? Nitrogênio, hélio, oxigênio ou dióxido de carbono? A resposta correta é a opção D, dióxido de carbono. Quantas vértebras tem a coluna vertebral humana? 22, 26, 33 ou 37? A
A resposta correta é a opção C, 33. Como se chama a membrana que reveste as articulações e produz o líquido sinovial? Cápsula articular, cartilagem, tendão ou periósteo? A resposta correta é a opção A, cápsula articular. Qual é o nome do processo pelo qual as células obtêm energia? Metabolismo, digestão, respiração celular ou fotossíntese? A resposta correta é a opção C, respiração celular. Qual é o nome da parte do sistema nervoso que controla os movimentos involuntários? Cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal ou sistema nervoso autônomo? A resposta correta é a opção D, sistema nervoso autônomo. Qual é o sentido mais rápido do corpo humano? Paladar, visão, olfato ou audição? A resposta correta é a opção D, audição. Qual glândula produz o hormônio do crescimento? Tireoide, hipófise, suprarrenais ou pâncreas? A resposta correta é a opção B, hipófise. Qual dos seguintes órgãos pode se regenerar? Fígado, rim, pulmão ou coração? A resposta correta é a opção A, fígado. Como se chama a proteína responsável pela elasticidade da pele? Queratina, elastina, colágeno ou hemoglobina? A resposta correta é a opção B, elastina. Qual é a temperatura média do corpo humano em graus Celsius? 35, 36, 37 ou 38? A resposta correta é a opção C, 37. Que tipo de células do corpo humano combatem infecções? Neutrófilos, eritrócitos, osteócitos ou neurônios? A resposta correta é a opção A, neutrófilos. Como se chama a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio? Hipotálamo, cerebelo, lobo frontal ou tálamo? A resposta correta é a opção B, cerebelo. Qual é a substância que reveste os dentes para protegê-los? Dentina, esmalte, polpa ou cálcio? A resposta correta é a opção B, esmalte. Qual é o primeiro órgão a se formar durante a gestação? Coração, fígado, pulmões ou estômago? A resposta correta é a opção A, coração. Qual parte do corpo humano não para de crescer com a idade? Orelhas, coração, pulmões ou cérebro? A resposta correta é a opção A, orelhas. Qual desses órgãos não faz parte do sistema digestivo? Estômago, intestino grosso, pâncreas ou baço? A resposta correta é a opção D, baço. Qual é o principal órgão responsável pela desintoxicação do corpo humano? Pulmões, fígado, rins ou pâncreas? A resposta correta é a opção B, fígado. Qual é o osso mais pequeno do corpo humano? Estribo, falange, escafoide ou mandíbula?
A resposta correta é a opção A, estribo. Qual vitamina é essencial para a absorção de cálcio nos ossos? Vitamina A, vitamina B12, vitamina C ou vitamina D? A resposta correta é a opção D, vitamina D. O pâncreas é um órgão que só cumpre funções digestivas. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual órgão armazena a bile produzida pelo fígado? Rim, pâncreas, intestino delgado ou vesícula biliar? A resposta correta é a opção D, vesícula biliar. O cérebro humano continua funcionando por alguns minutos após a morte clínica. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Como se chama o osso que conecta a perna com o quadril? Rádio, fêmur, fíbula ou clavícula? A resposta correta é a opção B, fêmur. Qual componente é responsável pela coagulação do sangue? Glóbulos vermelhos, plaquetas, linfócitos ou glóbulos brancos? A resposta correta é a opção B, plaquetas. Qual é o músculo mais forte do corpo em proporção ao seu tamanho? Coração, língua, bíceps ou masseter? A resposta correta é a opção D, masseter. Quantos pares de nervos cranianos o ser humano possui? 6, 10, 12 ou 14? A resposta correta é a opção C, 12. Qual é o nome do tecido que conecta os músculos aos ossos? Cartilagem, ligamento, tendão ou fáscia? A resposta correta é a opção C, tendão. Por que o cabelo fica branco ou grisalho com a idade? Por causa da perda de melanina, por causa da falta de queratina, por causa do excesso de cálcio, ou por causa da diminuição do colágeno? A resposta correta é a opção A, por causa da perda de melanina. Você ainda está aqui? Não se assustou com as perguntas? Isso significa que não desistiu, e isso já diz muito sobre você. Parabéns, vamos continuar. Quantas camadas principais a pele humana tem? 2, 3, 4 ou 5? A resposta correta é a opção B, 3. Como se chama o músculo mais proeminente do pescoço que permite girar e flexionar a cabeça? Trapézio, esternocleidomastoide, platisma ou escalenos? A resposta correta é a opção B, esternocleidomastoide. Quais músculos são responsáveis pelo movimento dos olhos? Músculos extrínsecos do olho, músculos da íris, músculos da pálpebra ou músculos zigomáticos? A resposta correta é a opção A, músculos extrínsecos do olho. Qual é a principal função da orelha externa? Regular a pressão interna do ouvido, produzir cera, captar e canalizar o som para o tímpano, ou manter o equilíbrio? A resposta correta é a opção C, captar e canalizar o som para o tímpano. Qual dessas é uma das principais funções da língua? Proteger a garganta, produzir saliva, detectar sabores e facilitar a deglutição, ou regular a temperatura corporal?
A resposta correta é a opção C, detectar sabores e facilitar a deglutição. O coração humano bate aproximadamente 100.000 vezes por dia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Onde se encontra o músculo liso no corpo humano? Nos ossos, no coração, nos órgãos internos, ou na pele? A resposta correta é a opção C, nos órgãos internos. Os músculos esqueléticos se contraem sem necessidade de ordens do sistema nervoso. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Como se chama o movimento que permite o deslocamento dos alimentos ao longo do tubo digestivo? Osmose, peristaltismo, difusão ou contração isotônica? A resposta correta é a opção B, peristaltismo. Como a glicose entra nas células do corpo? Por difusão simples, por transporte ativo com sódio, através de canais de cálcio, ou mediante transportadores GLUT? A resposta correta é a opção D, mediante transportadores GLUT. Qual dos seguintes músculos pertence à cintura pélvica? Glúteo maior, dorsal largo, trapézio ou bíceps femoral? A resposta correta é a opção A, glúteo maior. Qual dos seguintes músculos faz parte do manguito rotador? Deltoide, supraespinhal, peitoral maior ou bíceps braquial? A resposta correta é a opção B, supraespinhal. Quanto tempo o cérebro pode sobreviver sem oxigênio antes de sofrer danos irreversíveis? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos? A resposta correta é a opção B, 5 minutos. Qual é a quantidade aproximada de sangue que circula no corpo de um adulto médio? 3 litros, 5 litros, 7 litros ou 9 litros? A resposta correta é a opção B, 5 litros. Qual hormônio é responsável pela sensação de saciedade após comer? Insulina, leptina, cortisol ou adrenalina? A resposta correta é a opção B, leptina. Qual tipo de célula é responsável pela produção de anticorpos no sistema imunológico? Linfócitos T, linfócitos B, macrófagos ou neutrófilos? A resposta correta é a opção B, linfócitos B. Qual é a principal função do líquido cefalorraquidiano no sistema nervoso central? Transportar oxigênio, amortecer o cérebro e a medula espinhal, transmitir impulsos elétricos ou regular a temperatura corporal? A resposta correta é a opção B, amortecer o cérebro e a medula espinhal. Qual é o único osso do corpo humano que não está conectado a outro osso? Hioide, externo, clavícula ou fêmur? A resposta correta é a opção A, hioide. Qual processo é responsável pela conversão de glicose em energia dentro das células? Fotossíntese, mitose, respiração celular ou difusão? A resposta correta é a opção C, respiração celular. O óvulo é a maior célula do corpo humano. Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
A afirmação é verdadeira. Em média, quantos litros de sangue o coração humano bombeia em um dia normal? 15.000 litros, 10.000 litros, 9.300 litros ou 7.500 litros? A resposta correta é a opção D, 7.500 litros. Qual é a principal função da glândula pineal no cérebro? Regular a temperatura corporal, controlar a pressão arterial, produzir melatonina ou filtrar toxinas? A resposta correta é a opção C, produzir melatonina. Em qual parte da célula ocorre o ciclo de Krebs? Citoplasma, núcleo, retículo endoplasmático ou mitocôndria? A resposta correta é a opção D, mitocôndria. Qual é a principal função da mioglobina no músculo? Regular a contração muscular, armazenar oxigênio, produzir ácido lático ou sintetizar proteínas? A resposta correta é a opção B, armazenar oxigênio. Quando uma pessoa sorri, movimenta mais músculos do que quando fala. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual dos seguintes músculos é responsável por nos permitir sorrir? Masseter, orbicular dos olhos, risório ou esternocleidomastoide? A resposta correta é a opção C, risório. Qual parte do corpo humano contém mais ossos? Mão, pé, coluna vertebral ou crânio? A resposta correta é a opção A, mão. Qual parte do cérebro controla as funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos? Córtex cerebral, cerebelo, bulbo raquidiano ou hipotálamo? A resposta correta é a opção C, bulbo raquidiano. Quantos cromossomos o ser humano possui? 46, 23, 50 ou 37? A resposta correta é a opção A, 46. O corpo humano perde cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. O que é a adrenalina? Enzima digestiva, hormônio do estresse, gás responsável pela respiração ou proteína do sistema imunológico? A resposta correta é a opção B, hormônio do estresse. A língua humana é o músculo mais forte do corpo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. O pulmão esquerdo é menor que o pulmão direito. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. O que o corpo humano utiliza como fonte primária de energia? Gordura, proteína, vitaminas ou carboidrato? A resposta correta é a opção D, carboidrato. O cérebro humano é composto por 80% de água. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual tipo de célula do corpo não costuma se regenerar quando morre? Astrócitos, neurônios, células de Sevran ou oligodendrócitos?
A resposta correta é a opção B, neurônios. Qual é o nome do músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal? Diafragma, trapézio, quadríceps ou bíceps? A resposta correta é a opção A, diafragma. Os rins têm a função de filtrar o sangue e produzir urina. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A digestão dos alimentos ocorre apenas no estômago. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. O olho humano possui uma estrutura chamada córnea, que ajuda na focalização da luz. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual músculo é responsável pelo batimento cardíaco? Bíceps, miocárdio, diafragma ou trapézio? A resposta correta é a opção B, miocárdio. Quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de 90, escreva nos comentários, poderia ser um médico. E se acertou menos de 65, escreva, preciso estudar mais. Vamos ver quantos especialistas temos aqui. Se você já comentou no vídeo, é porque quer mais. Só um verdadeiro gênio acerta 80 dessas 130 perguntas. Você se atreve a tentar?